Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Você lembra o que estava fazendo no dia 20 de abril de 1999? Talvez você esteja se perguntando o que aconteceu nesse fatídico dia. Mas se eu perguntar, você lembra do massacre de Columbine, na escola secundária Columbine, no estado do Colorado? Talvez você se lembre. Acredito que muitas pessoas se lembram. Na época eu tinha 14 anos, talvez alguns de vocês sejam mais velhos, mais novos ou até nem nasceram. Mas o caso de Columbine ele é muito noticiado, ele é muito falado na internet. Sempre aparece um novo vídeo sobre ele. Porque ele é um massacre marcante no sentido em que ele foi o primeiro da era da internet, dos telefones celulares, em escolas. E também por ser um dos massacres que inspirou muitos outros. Columbine é um divisor de águas quando a gente fala em atiradores ativos em escolas, ataques armados em escolas. A partir de Columbine, muita coisa começou a ser pesquisada, muitos pesquisadores, estudiosos, psicólogos começaram a analisar com mais cuidado a questão da segurança escolar e também do perfil dos jovens que podem ter esse direcionamento, apesar de ser muito difícil de ser diagnosticado. Mas começaram a haver mais preocupações em relação a esses estados mentais dos estudantes. E no caso de Columbine, ficou muito marcado a figura dos dois atiradores, o Eric Harris, de 17 anos, e o Dylan Klebold, de 18. O Dylan é o mais alto, que aparece nas imagens com o boné para trás, nas imagens sobre o atentado. O Eric, ele era um pouco mais baixo, e magro também. E esses dois alunos da escola secundária, eles planejaram por anos esse atentado, inspirados no atentado à bomba em Oklahoma, em 1995. Então, haviam muitos atiradores e atentados terroristas ou massacres feitos nos Estados Unidos, mas envolvendo adolescentes e o âmbito escolar, principalmente em grandes proporções. Como eu disse, Columbine foi o primeiro. E muita coisa começou a ser especulada quando ocorreu o massacre de Columbine. Quem eram esses assassinos? Qual é o perfil psicológico deles? E eu lembro bem que na época, lá em 1999, logo que aconteceu e que foi noticiado no mundo todo, pela televisão, aqui não tinha internet ainda, mas muito se falava de dois sujeitos solitários, isolados socialmente. Depois falava-se que eles sofriam bullying e eles queriam se vingar. Que jogavam videogames, que os videogames poderiam ter sido os causadores ou inspirado, ou motivado o ataque, e muita besteira se falou na época. Então todo jovem que era introvertido, todo jovem que era tímido, que ficava na sua, ou que jogava videogame, computador, e que tinha essa dificuldade de interação social, às vezes era taxado como possível assassino, o que é bem errado. Mas lá naquelas coberturas iniciais e sem um cuidado específico, era assim que foi colocado, que os dois eram párias, eram sujeitos isolados. Isso é inquestionável, que eles tinham ali alguma motivação que não é natural, que não é normal, mas não necessariamente isso está ligado ao isolamento social. Nem sempre isso está ligado à questão da depressão da adolescência. Quer dizer, quase nunca está. Os motivos para o isolamento, para alguém sofrer bullying, ser uma vítima desses ambientes escolares, passa longe. Então, quer dizer, muitos desses jovens que tinham pouco tato social ou que eram mais retraídos, introspectivos, ou eram tidos como esquisitões, sofriam bullying, foram taxados de potenciais assassinos, que era uma grande besteira. Mas muito se falou na época. Inclusive eu, que vivia jogando videogame, computador, jogava Doom, jogava Quake, jogava Duke Nukem, também na escola era bem tímido, eu falei, eu acho que o Fernando também tem ali um pé nisso aí, que é bem distante, só é um adolescente quieto e tímido e que tinha também essas dificuldades. Só que isso acabava estigmatizando. Então imaginem, o universo de quantos jovens na época jogavam videogame, ou que ficavam em casa, ou que não tinham amigos, que começaram a ser olhados com medo, e que às vezes já sofriam ali algum problema, alguma fobia social, alguma depressão, alguma ansiedade, e aí a forma como isso foi colocado na mídia acabou piorando,
Porém, eu destaco, né? O caso dos dois assassinos, ele era patológico mesmo, né? Eram sujeitos que deveriam ser retirados da sociedade, que não foram percebidos. Mas por que eu decidi falar sobre isso hoje? Eu comecei a ler esse livro aqui da editora Darkside, Columbine, que é a versão, digamos, definitiva de um jornalista que se debruçou quase uma década sobre o caso, que é o David Cullen. E eu começando a ler esse livro, eu acabei gostando da abordagem que ele deu, né? Ele não coloca os dois como párias sociais. Ele vai ali tecendo ali uma análise em que ele coloca tanto o Eric Harris como o Claiborne, né, o Dylan Claiborne, como pessoas normais, como adolescentes normais, que tinham círculos de amigos, que tinham acesso a festas, que tinham acesso à escola, ao esporte, mas por outros motivos eles foram se desviando. O Eric Harris, né, o mais novo, era o manipulador, ele tinha um perfil mesmo de psicopata, ele tinha ali uma aproximação ali com o nazismo, ele gostava dos símbolos nazistas, da cultura nazista, ele tinha diários em que ele colocava as suásticas, e ele se via como superior realmente, né? Então ele tinha ali um perfil de um narcisista megalomaníaco. Eu não sou psicólogo, né? Se tiver algum psicólogo me vendo aí também pode me corrigir se eu estou falando alguma besteira, mas ele tinha esse perfil, né, de que ele não era reconhecido pela sua grandiosidade, pela sua inteligência. Pelo outro lado, o Claiborne, ele era assim depressivo, mas ele tinha os amigos dele, ele tinha seus interesses, ambos trabalhavam numa pizzaria em meio período, e enfim, eles tinham seus carros, iam para a escola de carro. O Claiborne tinha problemas, né, de conseguir relacionamentos amorosos, mas ele conseguiu um par para o baile. Já o Eric Harris, ele era até bem sucedido com as garotas. Então, essa análise do Cullen, do David Cullen, acaba colocando em xeque aquelas reportagens iniciais, aquelas abordagens iniciais de Columbine, que os dois eram isolados, sofriam bullying, e por isso eles agiram daquela forma, viciados em internet e em videogames. Não, o motivo, né, era outro. O Eric Harris, especificamente, ele tinha um interesse muito grande por armas, e daí, né, ele acabou manipulando o Claiborne, que é o mais velho, mas porém o mais inseguro. E o Eric Harris, ele foi moldando a cabeça do amigo, né, tendo em vista que um era um psicopata manipulador e o outro era mais vulnerável, né, mas também não menos culpado, né, ambos são muito culpados, né, ambos foram criminosos, né, porque eles acabaram tirando a própria vida ao final do caso, ao final do ataque, né, mas essa dupla de perfis diferentes acabou casando e eles, ao longo de um ano, começaram a comprar armas, né, tendo em vista que eles trabalhavam numa pizzaria, e com esse dinheiro da pizzaria eles compravam explosivos, armas, faziam testes, e principalmente o Eric Harris, ele foi desenhando ali o cenário do ataque, que infelizmente ocorreu. A polícia acabou demorando para agir, né, não existia todo o preparo que se tem hoje nesses casos de atiradores ativos, e infelizmente fizeram 13 vítimas fatais na escola. E após a entrada da SWAT na escola, né, eles foram varrendo todos os cômodos, né, todas as salas de aula, né, a biblioteca, a lanchonete, até encontrarem os dois atiradores. Os adolescentes que conseguiam escapar, né, acabaram fugindo da escola, muitos ficaram escondidos, alguns feridos seriamente, e infelizmente também haviam os mortos. E aí, depois, né, teve toda essa abordagem inicial da mídia e a forma inédita como foi o massacre de Columbine, que ao longo dos anos, e principalmente impulsionado pela internet e pelos fóruns, muitos grupos de também desajustados sociais, né, de pessoas que sofrem de transtornos e que muitas vezes não sabem, ou não tratam, ou não cuidam, ou se veem como vítimas, acabava alimentando ali uma subcultura de exaltação desses atos, de exaltação desses dois sujeitos que fizeram algo tão grotesco. E muitos atentados posteriores a Columbine em escolas foram inspiradas em Columbine. Então, não é raro acontecer, inclusive aqui no Brasil já aconteceu no Realengo, em Suzano, mas acho que o de Suzano foi inspirado em Columbine. Vários fóruns subterrâneos da internet, né, acabavam comemorando. Então, quer dizer, essas pessoas que eram isoladas ou que, né, tinham essa percepção errônea, né, da sociedade,
acabavam se encontrando na internet e se alimentando mutuamente com essas viagens, né? E infelizmente, né, ocasionando não só o atentado, que muitos desses não vão cometer atentados, mas vai ali fervilhando uma subcultura muito nociva e perigosa. Porque de 1000 que estão ali numa comunidade, não é raro um ali levar tudo isso a sério e acabar executando um atentado muito grave. E em Columbine, em 99, já existia internet, inclusive eles tinham diários, tinham um blog, um site, não sei como que era, um deles acho que o Harris, onde que ele colocava mensagens supremacistas, mensagens de ódio, que já havia sido denunciado por uma mãe de um aluno, mas a polícia acabou não dando emergência ao caso. Também haviam relatos lá na pizzaria que eles trabalhavam, na Blackjack, que eles estavam comprando explosivos e armas. Eles fizeram um vídeo, né, para a escola, para um trabalho escolar, em que eles simularam ali também que 2 terroristas estavam invadindo a escola. Então foram diversas pistas que não foram conectadas ou não foi dada importância a elas. Talvez porque não eram comuns atentados com essa magnitude em escolas, que as pessoas deixaram passar e acabou acontecendo o que aconteceu. Hoje, né, existem protocolos de segurança da polícia internacionais, inclusive no Brasil, falando em segurança escolar e em atiradores ativos ou agressores ativos em escolas. Porque o agressor ativo, ele engloba não só, ele não engloba só o agressor com arma de fogo, mas também o agressor com faca. Então existem diversos protocolos de segurança e treinamentos nesses casos, mas em Columbine era tudo novo. E numa época em que os celulares tornavam-se populares, as pessoas se comunicavam por celular. O próprio David Cullen fala que foi o primeiro atentado da era dos celulares, do computador. Por isso, tantas informações muito rápidas chegando à mídia, né, os próprios noticiários ligando diretamente para os estudantes que estavam escondidos na escola. Né, então foi uma coisa, uma loucura, né, os helicópteros transmitindo ao vivo, os pais descobrindo, né, se os filhos estavam vivos ou mortos, ou se apareciam ou não apareciam pelo telefone celular, pela comunicação entre os pais. Dessa forma, esse atentado foi algo muito novo e que gera uma curiosidade até hoje, né, sobre os assassinos, sobre as vítimas, as 13 vítimas, sempre exaltando as vítimas, né? Hoje em dia não se fala mais tanto do nome dos assassinos quando acontecem. Os noticiários, né, a mídia não dá cartaz para o nome dos assassinos, porque muitas vezes eles querem isso, né? Eles querem que o nome deles sejam citados, eles querem que o nome deles sejam ditos, que estampem jornais, noticiários e portais da internet. E hoje em dia não, né? Hoje em dia eles não são colocados em evidência, mas sim as vítimas, o que é muito justo, pois os assassinos eles devem ser colocados no esquecimento, para não alimentar os próximos. Infelizmente, inocentes perderam vidas, mas muito se aprendeu com Columbine e se aprende até hoje. Por isso eu recomendo essa leitura aqui, Columbine, a versão definitiva. É um trabalho bem rico, que eu li ainda as primeiras 100 páginas, é um livro bem denso, com quase 500, com partes dos diários dos adolescentes. Muito que foi descoberto foi encontrado nos diários, né, do Klebold e do Harris. Também conversa com amigos, com vítimas, né, sobreviventes. Então esse compilado aqui ele é muito bacana e já escrito no momento posterior, em que a poeira baixou e o jornalista, o David Cullen, conseguiu fazer um trabalho profissional e realmente problematizando essa questão. E não lançando teorias sensacionalistas. Pois, como eu disse no começo do vídeo, muitos jovens que não têm esse perfil, que passam muito longe disso, mas que são vítimas de bullying, que são isolados sociais, que têm outros transtornos, que não tornam eles perigosos, mas sim vítimas, né, de pessoas que não entendem aquela condição, foram estigmatizados, sofreram, foi dado apelidos, aquele ali pode ser um próximo assassino, aquele ali é que é tão esquisitão, ó. Aquele ali pode muito bem pegar uma arma e sair atirando. Quanto disso aconteceu? Eu lembro da minha época, lá em 99, porque eu tinha 14 anos naquele período, e eu acho que muitos de vocês talvez ainda lembrem desse período aí de quando aconteceu. E você lembra de Columbine? Você ficou chocado? Você viu muita coisa sobre o assunto? Ou você nasceu depois e acabou descobrindo? Né? Conte aí, né, a sua experiência, o que você achou do vídeo, o que você acha disso, né? Como que você vê a situação. E se você já leu também esse livro, que vale muito a pena.
O comentário de vocês é muito importante justamente para essa interação, para a nossa interação aqui nesse espaço que é bem rico. Peço também que você se inscreva no canal se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho, hype se aparecer a opção. A ajuda de vocês é muito importante para que possamos continuar a crescer no YouTube. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau.